Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para anunciar o primeiro lançamento de 2026 da editora QS Comics. Estamos falando de Carbono e Silício, quadrinho do autor francês Mathieu Bablé. Esse autor, Mathieu Bablé, ele já é conhecido do público brasileiro. A SESI SP já publicou aqui no Brasil A Bela Morte, tá? De Mathieu Bablé, e também já publicou Shangri-La. E, no caso, Shangri-La, Carbono e Silício, e uma outra obra chamada Silent Jenny, ainda não publicada aqui no Brasil, foi publicada na França no ano passado, elas compõem uma trilogia. Tá? O Mathieu Bablé considera que Shangri-La, Carbono e Silício e Silent Jenny compõem uma trilogia de ficção científica. São obras que não têm assim, uma relação entre elas, não são uma continuidade de história. Tá? Você não precisa ter lido Shangri-La para ler Carbono e Silício, não precisa ter lido Carbono e Silício para ler Silent Jenny. São obras e histórias independentes, mas o Mathieu Bablé considera que é uma espécie de trilogia de ficção científica. Eu estou aqui com a edição francesa de Carbono e Silício. É uma obra muito legal, são 272 páginas. Tá? Ela conta a história desses dois robôs, Carbono e Silício, que foram criados para cuidar de uma humanidade envelhecida, né? Foram criados para cuidar de pessoas idosas, mas eles são, digamos assim, eles têm uma inteligência artificial própria, digamos assim, evoluída, e resolvem fugir do laboratório que os criou. Né? E aí, ao longo do livro, com uma espécie de fuga, né? Aquela história de meio que gato e rato, né? Os dois robôs estão sempre tentando fugir dos humanos que estão perseguindo eles. E ao longo da história, a gente vai vendo alguns questionamentos que são muito pertinentes para alguns temas atuais, questionamentos que envolvem inteligência artificial, ecologia, organização da sociedade, enfim. Quem conhece, quem já leu Mathieu Bablé, sabe que esse autor, independente de estar escrevendo obra de ficção científica ou o que seja, ele sempre insere em suas obras questionamentos filosóficos, questionamentos sobre a sociedade, sobre o comportamento humano, enfim, questões relevantes, questões que ele consegue, são temas interessantes que ele consegue inserir dentro da história. É realmente um autor que tem essa marca, tem essa pegada muito forte. Vamos conferir agora o traço do Mathieu Bablé, a arte de Mathieu Bablé, que é uma arte muito peculiar, muito específica, muito própria dele. Né? A gente bate o olho e já sabe que aquela ilustração é Mathieu Bablé. Olha só, se vocês puderem pausar a imagem para poder ler essa página, porque a obra tem, assim, na medida certa, tem uns elementos cômicos, né? A gente pode ver nessa página, tem esse elemento. Se você puder dar um pause para poder ler enquanto a imagem corre aí na sua tela, seria interessante. E essa história tem uma coisa legal porque, como eu falei, esses robôs Carbono e Silício, eles estão fugindo, né, da empresa que os criou, e a gente vê essa história, ela se passa ao longo de vários anos. Tá? Então é legal porque a gente vê, digamos assim, o desenvolvimento da humanidade, e esses robôs são meio que testemunhas disso. A Amazon já colocou o quadrinho em pré-venda, tá? A data de lançamento é 31 de março, agora de 2026. E como mencionado na rodada de lives que a gente participou em fevereiro, lá no canal do Fora do Plástico, galera, eu vou mostrar para vocês que a editora QS Comics está fazendo realmente um esforço para reduzir o preço de capa dos seus quadrinhos. Tá? Isso foi mencionado na rodada de lives do Fora do Plástico, e eu, como mencionei lá, vou aqui mostrar isso. Carbono e Silício é um quadrinho capa dura, são 272 páginas, papel offset de alta gramatura, tá? Gramatura 120, a gramatura do offset. E, inclusive, uma coisa interessante, eu sei que os leitores sempre gostam de comparar, né, o quadrinho que tem tanta página com outro quadrinho que tem tantas páginas. Galera, olha só, se você quer comparar preço, né, normal, não tem problema nenhum, faz parte, mas não compara número de página, compara peso, porque o papel vale o quanto pesa. Quando a gente fala em papel offset 120, a gente está falando de um papel cujo metro quadrado pesa 120 gramas. Um papel Couché 90 é um papel cujo metro quadrado pesa 90 gramas. É claro, quanto maior a gramatura, portanto, mais papel você tem ali.
Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, existe um quadrinho de uma outra editora que está em pré-venda agora, que tem mais páginas do que Carbono e Silício, tem umas quase 300 páginas. Carbono e Silício, repito, tem 272. Esse outro quadrinho dessa outra editora tem um pouco mais, não chega a 300, é umas 290, alguma coisa assim, não lembro de cabeça, mas custa R$ 20 mais barato. Mas tem um detalhe, galera. Esse quadrinho dessa outra editora, pesa 600 gramas. 600 gramas. Carbono e Silício pesa 1,3 kg. É mais que o dobro. 1,3 kg de Mathieu Bablé, 1,3 kg de ficção científica, 1,3 kg de um papel couché, um papel offset, realmente de alta gramatura. Então isso faz toda a diferença. Eu estou comentando isso porque um leitor mandou uma mensagem para a gente no direct, no Instagram, e não dá para comparar. E essa diferença vale muito, acontece muito porque esse outro quadrinho é capa cartão, né? Então, a gente tem um quadrinho de 600 gramas, um pouco mais de página, mas 600 gramas, capa cartão, R$ 20 mais barato. E do outro lado você tem Carbono e Silício, um quadrinho que pesa 1,3 kg, é mais que o dobro de peso, portanto é mais que o dobro de quantidade de papel utilizado em Carbono e Silício e custa só R$ 20 mais caro. Tá? E para mostrar ainda, vou fazer uma comparação direta aqui, porque esse quadrinho dessa outra editora, eu não estou mencionando qual é, não é difícil de descobrir. Se você pesquisar um pouquinho, você vai perceber qual é. Eu vou fazer uma outra comparação aqui. Como eu mencionei, Carbono, essa aqui é a edição francesa, tá? Mas a nossa edição já fica pronta aí daqui a alguns dias. Mas Carbono e Silício, quadrinho com 272 páginas, 1,3 kg. Preço de capa, R$ 168,90. Eu vou comparar agora com outro quadrinho e você vai perceber, não dá para negar, que realmente a política de preço da QS Comics mudou. Carbono e Silício, 272 páginas, 1,3 kg, R$ 168,90. R$ 168,90. Um outro quadrinho da QS Comics, Ninféias Negras, publicado ano passado, quando a nossa política de preço era outra. 144 páginas, 800 gramas. Aqui... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é papel couché, 115, tá? 800 gramas, 144 páginas. Preço de capa, 152. 152. Carbono e Silício, com 272 páginas, 1,3 kg ao invés dos 800, R$ 168,90, R$ 168,90. Vocês vão ver ao longo do ano, nós vamos publicar quadrinhos, e o Carbono e Silício tem esse mesmo tamanho, tá? Esse mesmo formato. Nós vamos publicar outros quadrinhos, formato semelhante, com páginas, uma quantidade de páginas semelhante a Ninféias Negras. Não vai ser 152, vai ser mais barato. Como eu mencionei no Fora do Plástico, só para justificar essa mudança de preço, ano passado foi um ano muito bom para a QS Comics e isso nos deu uma segurança de aumentar a tiragem esse ano, 2026. Quando a gente aumenta a tiragem, o preço unitário por cada obra, cada exemplar produzido é um pouquinho menor, né? Fica um pouquinho mais em conta, mais barato. Mas não é só isso, essa diferença tão grande não se deve apenas pelo aumento da tiragem, a gente realmente mudou a política de preço. Porque essa política de muitas editoras de lançar um quadrinho e dar logo em seguida, a gente sabe disso, e dar logo em seguida descontos muito altos e tal, isso não é bom para a editora. Isso funciona quando uma editora vende já toda a sua produção para a Amazon, para o mercado, para livrarias, para distribuidoras. Não é a realidade da QS, entendeu? Então, enfim, nós demos uma explicação maior lá no Fora do Plástico, na rodada de lives. Quiser dar uma olhada, verifica lá, entra no canal do Fora do Plástico e vê o que a gente falou lá, porque lá tá mais bem explicadinho. Mas é basicamente isso. Tá bom, galera? Então, espero que vocês considerem isso como um fator, assim, relevante, porque não é uma editora grande, nós publicamos ano passado, acho que foram 7 quadrinhos no ano, 2025. Esse ano, devemos publicar entre 8 e 10. Vocês sabem que tem editoras que publicam isso em 3 meses, né? Publicam 2, 3 quadrinhos por mês, durante todo o ano. Então, é realmente um esforço muito grande para a gente, mas é uma vontade de entregar para vocês a mesma qualidade, né? Tá? Não mudou nada a qualidade do material,
a qualidade da impressão e tal, mas reduziu o preço. E, enfim, é isso. Galera, Carbono e Silício, quadrinho maravilhoso, tá? Mathieu Bablé, ficção científica, chegando na QS com força total. Valeu, gente. Um abraço.